O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, meus irmãos e irmãs? Você que está em casa também pode sentar e vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer neste dia. Meus irmãos, certamente muitos dos nossos problemas, no casamento, na família, entre os vizinhos, na criação dos filhos, também entre os amigos, seriam muito mais fáceis de serem solucionados se nós soubéssemos ouvir. Muitos dos nossos problemas seriam mais facilmente solucionados se nós soubéssemos escutar uns aos outros. Quem sabe ouvir, certamente falará devidamente. E se não sabemos falar e ouvir, teremos muita dificuldade em manter os nossos relacionamentos saudáveis. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje? Deus se aproximou de Salomão e disse para Salomão: Salomão, você pode me pedir o que você quiser, Salomão. Salomão ainda era um jovem de 20 anos de idade e estava sucedendo o seu pai Davi para assumir o trono de Israel. Salomão poderia pedir qualquer coisa a Deus, mas naquele dia ele entendeu que precisava pedir a Deus a capacidade de ouvir para poder governar o povo de Deus. Em outras palavras, Salomão estava pedindo sabedoria para governar o povo de Deus. E Deus concedeu sabedoria a Salomão. Meus irmãos, sabedoria é a arte de viver bem, é a capacidade de ouvir mais e falar menos, é a habilidade de ter equilíbrio diante dos problemas da vida, quando tudo está fora de lugar, é não se estressar por coisas irrelevantes, e como a gente se estressa por qualquer coisinha, né? É não julgar com pressa, é ignorar o que não é útil. E o Espírito Santo hoje deseja, sobretudo, que nós sejamos sábios, mas não existe sabedoria sem a capacidade de ouvir. Precisamos aprender a escutar, sobretudo. A gente tem vivido uma época em que ninguém mais quer ouvir, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, e quando todo mundo fala, ninguém se entende. Mas como é prazeroso encontrar alguém que nos escute. Você já reparou isso? Como é bom quando a gente está precisando falar, alguém que pare para nos ouvir e preste atenção naquilo que nós estamos falando. Quantas pessoas me procuram para se confessar e lá no fundo elas não querem contar os seus pecados, elas querem apenas alguém que possa escutá-las, ouvi-las, já que ninguém as escuta. Quantas pessoas neste momento que estão solitárias, mesmo cercada por tantos familiares, porque ninguém tem mais tempo de ouvir. E a solidão só termina quando sentimos que o outro se envolveu com a minha dor, com a minha história,
que Ele me entendeu, que Ele não vai me julgar, que Ele acredita em mim e leva a sério aquilo que eu falo para Ele. Ele não me julga. Ora, meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus a graça da cura, a cura da audição, da nossa capacidade de ouvir e de falar. Quantas vezes, através da nossa fala, agredimos e machucamos? Deus quer curar hoje a nossa audição, mas Ele também deseja curar a nossa fala. Quantas vezes, através da nossa fala, agredimos e machucamos? Quantas vezes somos grosseiros e é muito difícil dialogar com gente grosseira? Na verdade, é muito difícil gostar de gente grosseira e que faz julgamentos precipitados. Aliás, a pessoa grosseira não ganha nada com essa postura. Pelo contrário, ela perde o afeto e a confiança. Eu particularmente fujo de gente grosseira, porque a pessoa grosseira, ela consegue retirar de mim aquilo que eu tenho de pior. Porque se ela me faz grosseria, a vontade que me dá na hora é devolver na mesma medida. E grosseria acaba gerando mais grosseria. Então eu particularmente fujo de gente grosseira. Eu não sei você. A pessoa grosseira pode até ter a razão no que fala, mas a forma como ela fala, ela acaba perdendo toda a autoridade. Às vezes o conteúdo é verdadeiro, gente. Às vezes o que ela está dizendo não é para se jogar fora, mas a forma como ela fala, quando vem com pedra na mão, com grosseria, aí, meus irmãos, ela perde toda a autoridade. Em verdade, eu te digo, não trate mal quem você diz que ama. Alguém escreveu na internet o contrário, disseram assim: não trate mal quem te ama. Eu não disse isso. Eu disse: não trate mal quem você diz que ama. Me causa uma surpresa negativa. Pessoas que moram juntas, marido, esposa, filhos, que dizem o tempo todo um para o outro até que ama, mas eu encontro pessoas que se amam, mas que são tão grosseiros uns com os outros. Você pode repetir comigo: eu não devo tratar mal quem eu digo que amo. Repita comigo: eu não devo tratar mal quem eu digo que amo. É muito contraditório, né? A gente diz que ama, mas trata mal. Os da rua a gente trata bem, e os de casa que a gente diz que ama, muitos acabam tratando mal. Não trate mal quem você diz que ama. Você que está em casa pode também dizer isso: não devo tratar mal quem eu digo que amo. Em verdade eu te digo, precisamos aprender a falar com leveza. Quantas vezes precisei tratar assuntos sérios, mas busquei uma forma leve de dizer, com um tom suave e até com um sorriso nos lábios, e para minha surpresa a pessoa recebeu muito melhor do que eu imaginava. Como é bom ouvir quem realmente tem algo a dizer, mas é necessário muito esforço e empenho. Essa capacidade de escuta, ela não nasce da noite para o dia. É necessário esforço, é necessário muito empenho para isso. Por isso, meus irmãos, se o seu casamento não está bem, se a relação com seus filhos não está do jeito que você queria, se teus amigos se afastaram de você por causa do teu jeito, algumas vezes grosseiro, comece a analisar a sua forma de falar. Nós não somos o dono da verdade. Repita comigo: nós não somos. E tem muita gente que acha que é o dono da verdade, né? Mas nós não somos os donos da verdade. Ganharemos muito mais com a fala conselheira e que demonstra interesse do que com a fala grosseira ou irônica. Chega de quebrar a cara e meter os pés pelas mãos, e peça hoje a graça da sabedoria para calar na hora certa e falar realmente quando for necessário. E como diziam os antigos, quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. Quem fala menos ouve melhor, e quem ouve melhor aprende mais. Que Deus hoje nos ensine a falar quando for necessário. Se não tem nada para falar, cala a boca, né? Não é? Tem muita gente falando que não deve. Cala, fica quieto. Quantos desentendimentos acontecem por falta de escuta? Porque todo mundo quer ter a verdade, é o dono da verdade. E aí quando todo mundo tem a verdade, ninguém acaba tendo razão de nada, né? Então nessa manhã, peça a Deus essa graça. Não sei como vai ser o seu dia, a sua semana,
Mas eu gostaria de te pedir que você aprendesse, a partir de hoje, a silenciar, a calar se for necessário, e a falar menos também, né? Escute mais e fale muito menos. Que Deus te abençoe.